Gente, hoje eu vim aqui trazer pra vocês a resenha do livro de julho da Caixa do Intrínsecos. O livro foi esse daqui, A Dança da Água, do autor Ta-Nehisi Coates. Eu acho que é assim que fala. Eu acho que com certeza eu errei. Mas enfim, esse é o livro de julho da Caixa do Clube Intrínsecos que eu mostrei pra você no unboxing de uns vídeos atrás. Então se você quiser dar uma conferida na caixa, você pode olhar nos vídeos atrás. E essa daqui é a capa do livro quando vai ser lançado. Quando ele for lançado aqui no Brasil, porque ele ainda não lançou, só o Intrínsecos recebeu. E quando ele lançar vai ser nessa capinha aqui, que eu achei linda demais, gente. Ficou muito linda a arte dessa capa. Amei, 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 amei. Então, pessoal, em A Dança da Água, nós vamos acompanhar a história de Hiram, que é o nosso protagonista. Eu confesso que, assim, os primeiros capítulos pra mim foram bem confusos. Eu acho que, assim, pelas palavras, a forma da escrita do autor, então eu achei bem confuso os primeiros capítulos, mas a escrita, sabe, ela não é ruim, é uma escrita muito boa, tanto que a escrita me fez continuar e terminar o livro. A gente vai ser ambientado todo naquela época, a gente vai falar sobre a escravidão, a gente vai falar sobre branco querendo ser dono de preto, então... E qual que é o plot, assim, do nosso personagem principal, do Hiram? A mãe de Hiram, ela já morreu e ele não lembra direito da mãe dele. E o pai dele é o cara branco, dono daquele lugar ali. Só que, tipo, nunca pôde assumir ele, né? Não pode assumir ele é um filho bastardo e... Enfim, ele não é assumido. Até que, tipo, em determinado momento da infância de Hiram, o pai dele leva ele pra casa grande dele. E aí bota pro Hiram cuidar do meio-irmão dele, que é o Maynard, que é realmente o filho daquele cara lá. Então, assim, de certa forma a gente pode dizer que o Hiram tem certos privilégios por ser filho lá do dono, e só que, tipo, ele continua sendo um escravo, ele continua sendo, digamos que assim, o escravo particular do irmão. É tratado como irmão, como filho, e pipipi, popopó, só que a gente sabe que ele é o escravo. E a questão é que também o Hiram, ele é muito mais inteligente do que o Maynard. E aí quando eles percebem que o Hiram, ele tem certos truques de memória, o Hiram ele é muito bom em gravar as coisas, ele não se esquece de nada. Então ele faz alguns truques para entreter e tudo mais. E aí ele começa a ter aulas para poder aprender um pouco melhor, ser mais inteligente e dar todo o apoio que o irmão vai precisar quando for assumir aquela casa. Até que em um certo dia, um dia fatídico, acontece um acidente que eu não vou entrar muito em detalhes para não dar muito spoiler. Só que o Hiram deveria morrer nesse acidente, só que ele não morre. Ele sobrevive a esse acidente e ele não sabe nem explicar como que ele sobreviveu. Ele foi encontrado só e vivo, e aí ele fica muito refletindo sobre essa questão, sobre como isso aconteceu, o que ele fez para conseguir sobreviver àquele acidente, e ele vai ficar pensando muito nisso, e aí a gente vai, ao longo dessa história, descobrindo o que aconteceu, o que Hiram é, o que ele pode fazer. Então tem coisas muito interessantes que a gente vai ver falando durante esse desenvolvimento. Uma coisa que antes de eu ler o livro me animou bastante foi quando eu li na sinopse que o livro se tratava dessa época de escravidão e tudo mais, e que nosso personagem principal ele podia se teletransportar. Então eu fiz, meu Deus, uma fantasia, que legal e tudo mais. E aí eu fui meio que um pouco frustrado, mas eu fui frustrado de maneira boa. Existe um tipo de teletransporte, só que tipo, não é um teletransporte como, eu sumi aqui e apareci ali. Não é isso. É uma coisa totalmente assim, que eu ouso dizer que você nunca viu por aí, nunca viu em nenhuma história esse tipo de teletransporte. Então assim, foi bem interessante conhecer. Então é por isso que eu digo que eu me frustrei, mas eu me frustrei de uma maneira boa, porque assim, apesar de não ter sido o que eu imaginei, foi uma coisa assim nova e que eu gostei bastante. Foi muito bonito de se ver, foi muito interessante de conhecer aquela nova perspectiva. Então eu fiquei muito feliz com isso. Conforme o livro vai passando, vai se desenvolvendo, o Hiram vai descobrindo que existem pessoas que lutam pela causa dos negros, existem pessoas que querem conseguir a sua liberdade de fato, e não aquela liberdade que ele deixa de ser escravo, mas continua ali trabalhando de certa forma pro cara branco.
Então, tipo, a gente vai conhecer o pessoal da clandestinidade, que é tipo os rebeldes, é quem vai fazer toda a revolução, quem quer fazer essa revolução. Então a gente vai conhecer um pouco eles, Hiram vai, de certa forma, se juntar a eles, e a gente vai ver... Existem muitas promessas, existem muitas coisas a serem cumpridas, muitas coisas que eu não posso comentar. Mas assim, gente, o desenvolvimento, a escrita é muito boa, então você vai ler o livro... Tá bom, não é aquele livro que você vai querer ler sem parar, assim como um thriller, mas é um livro assim que você vai querer apreciar, que você vai querer degustar, você vai querer ler assim. Claro que você também não vai demorar, é um livro que você vai querer saber o final, ainda mais quando você vai passando e vai conhecendo mais, você quer saber mais e mais e mais. E aí você vai, sabe, você vai entrando na história. É muito bom, é muito bem escrito, o autor arrasou demais. E eu amei A Dança da Água, esse livro que vai ser lançado nessa capa lindíssima. Você não pode mais conseguir pelo Intrínseco, você só pode conseguir agora o Intrínsecos do mês que vem. Então aproveita, corre para assinar o Clube Intrínsecos para você já ter o próximo livro e aproveitar todas as vantagens do clube, né? Pelo amor de Deus. Então é isso, pessoal. Esse foi A Dança da Água, o livro de julho do Intrínsecos. Eu espero que vocês gostem, que quem leu tenha gostado. Quem não leu, que compre quando sair, quando lançar no Brasil e me conte depois. E a gente fica por aqui, tá bom? Um beijão e até o próximo vídeo.